Olá! Os casos de violência assustam e preocupam cada vez mais. E o que as vítimas têm em comum é o desejo por justiça. Mas nem sempre a sociedade pode acompanhar o que acontece desde o momento de uma prisão em flagrante até a decisão final do juiz. O assunto despertou o interesse de um defensor público que nos últimos 3 anos estudou o desenrolar de um crime até o julgamento dos suspeitos. A pesquisa resultou no primeiro anuário soteropolitano da prática penal, lançado pelo defensor público e mestre em Direito pela UFBA, Daniel Nicori. Seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado, Tiago. Como vai? Tudo jóia. Daniel, o que foi que despertou esse seu interesse de estudar o que acontece na prática, desde uma prisão em flagrante até o julgamento? Tiago, a gente tem muita pesquisa no direito teórica, muita informação sobre como o direito deveria funcionar, como os tribunais, as defensorias, os ministérios públicos deveriam funcionar. O que a gente não tem ainda na mesma quantidade são pesquisas sobre como ele funciona na prática, de verdade. Então, para contribuir com essa relativa ausência de informação, a gente se propôs a fazer a pesquisa. Existem outras pesquisas importantes, todas elas se reúnem na chamada pesquisa de fluxo de justiça. A gente tentou fazer isso aqui na Bahia, como já se faz em outros estados, São Paulo, Rio e Distrito Federal em especial. Agora, qual foi a metodologia utilizada? De onde vocês puderam, captar essas informações iniciais, desde o crime praticado, o encaminhamento dele, em que situação estava o processo? Bom, cada prisão em flagrante que acontece quando o preso não tem advogado é comunicada para a Defensoria Pública pela polícia. E esse foi o ponto de partida. Desses autos, a gente acompanhou o desenrolar do caso na Justiça, não até o julgamento definitivo, mas o julgamento em primeiro grau, até a sentença do juiz antes do recurso. E aí o acompanhamento foi por 3 anos, ou se o caso não tivesse sido concluído em 3 anos, paramos de acompanhar no 3º ano de aniversário, vamos dizer assim, do caso. Agora, já existia algum levantamento semelhante aqui na capital? Bom, na Bahia eu não conheço uma pesquisa de fluxo de justiça desse tamanho. Eu sei que existem grupos de pesquisa e observatórios importantes na Universidade Federal da Bahia e na UNEB, mas eu não conheço nenhuma com esse mesmo perfil. Agora, um dos dados que vocês conseguiram concluir com a pesquisa é de que 40% dos presos em flagrante aqui em Salvador são inocentados pela Justiça baiana. Que interpretação nós podemos fazer desse dado? Bom, nós podemos entender que a Justiça está tratando as prisões com critério, está analisando cuidadosamente. Porque o flagrante, ao contrário, digamos assim, do imaginário popular, não é a certeza de culpa, não é a imagem do sujeito pego com a boca na botija. A prisão em flagrante é uma coisa que parece um crime e a pessoa que parece ser a autora desse crime encontrada numa situação que a liga ao crime, mas nem tudo que parece é. E é por isso que, mesmo no caso do flagrante, o processo tem que ter o mesmo cuidado e o mesmo rigor. E esses percentuais de absolvição explicam isso. Tem um outro dado, mas que é específico sobre drogas, que quando a gente puder, a gente fala, que aumenta os números também. Sim, agora, nessa questão da prisão em flagrante, que você acabou de falar aí, que às vezes falta prova suficiente, há uma dificuldade da parceria entre a Polícia Civil e a Polícia Militar em atuarem com o Judiciário? Há falta aí de um trabalho mais intenso, mais apurado na investigação? Olha, eu não acho que seja tanto esse motivo, eu só queria enfatizar uma coisa, na verdade. Não é necessariamente a ideia de falta de prova que daria para a gente a sensação de que o suspeito era culpado e não pôde ser condenado. Sim. Eu estou insistindo no ponto contrário, de que o sujeito não era culpado e que a situação que parecia ser criminosa não era por vários motivos. Principalmente, Tiago, porque existem as prisões em flagrante que não ocorrem no momento do ato. O sujeito não é visto matando, roubando, furtando ou traficando droga. Ele é encontrado um pouco depois com um veículo, com uma arma, com dinheiro, com algo que o liga ao crime. E no caso específico do tráfico, sempre tem a dúvida que a lei deixa sobre se o sujeito era usuário ou traficante, quando encontrado com uma certa quantidade. E isso aumenta o problema. Eu diria que o maior defeito hoje é que os processos eles se iniciam muito frequentemente com a prisão em flagrante, quando a melhor forma de investigar, principalmente crimes mais complexos, não é a prisão em flagrante.
É um acompanhamento mais detalhado e mais prolongado da polícia, com recursos de inteligência, como, por exemplo, nessas operações que a Polícia Federal faz. Isso, ou seja, uma investigação mais apurada, né? Uma investigação mais afinada para depois vir a prisão e, consequentemente, o julgamento. Isso. Não é isso? Agora, outra revelação da pesquisa é de que 52% dos presos por tráfico de drogas são condenados. Isso aqui em Salvador. Em São Paulo, esse índice é bem superior. 91% dos presos por tráfico são condenados. Isso. Que comparação a gente poderia fazer ou não fazer? Olha, eu fiz uma apresentação até sobre isso ano passado em São Paulo e comparava a pesquisa da USP, que deu esse dado de 91%, com a nossa, que deu 52%. Só que a gente foi comparar também o perfil do preso por tráfico. Será que o perfil do preso por tráfico em São Paulo e na Bahia é tão diferente a ponto de justificar esse número tão grande de condenações e de absolvições num lugar? Não é tão diferente assim. Os presos em São Paulo têm uma quantidade em média um pouco maior de droga e são presos com um pouco mais frequência, com mais de um tipo de droga, mas o perfil no geral é parecido. Não justificaria uma diferença tão grande. O que a gente nota, e não sou eu que estou dizendo, não é nenhuma reflexão feita na Bahia, mas os próprios pesquisadores em São Paulo dizem que a justiça paulista ela é muito, eu não diria muito severa, mas excessivamente severa e acaba levando no bolo, na vala comum, muitos usuários que são condenados por tráfico e ficam muitos anos na cadeia. Ok, Daniel, nós vamos continuar essa discussão no próximo bloco. Não saia daí que a gente volta já. O meu convidado de hoje do Band Entrevista é o defensor público e mestre em Direito pela UFBA, Daniel Nicori, que durante 3 anos estudou o que acontece na prática, né, Daniel? Desde uma prisão em flagrante até o julgamento dos suspeitos. Agora, vocês conseguiram detectar durante a pesquisa qual o tipo de crime que demora mais para ser julgado pela Justiça baiana? Essa é uma ótima pergunta, Tiale, e ajuda a explicar o seguinte: nenhuma pesquisa é perfeita, é completa. Quando você escolhe uma metodologia de pesquisa, você consegue descobrir algumas coisas e abre mão de outras. Nesse caso, o melhor tipo de pesquisa para saber qual crime demora mais ou demora menos é uma pesquisa que acompanha o caso do final até o começo, todos os casos julgados, eu vou ver quando eles começaram. A nossa optou por analisar todos os casos que aconteceram ao mesmo tempo, no mesmo ano, e segui-los por um período. A única coisa que eu consigo te dizer é, nesses 3 anos, qual o tipo de crime teve mais julgamentos e o que teve menos julgamentos. Os crimes que têm maior percentual de julgamento nos 3 anos são os crimes relacionados às drogas, de tráfico, em torno de 63%. Os crimes processados nas varas criminais comuns, como roubo, furto e porte de arma, têm um percentual de julgamento ao redor dos 38%, 40%. E os crimes com menor percentual de julgamento desses acompanhados são os crimes de violência doméstica e familiar, com 12% de julgamento no primeiro grau. Se eu tivesse escolhido outro corte, por exemplo, de 4 anos e não de 3, o resultado poderia ser outro. Sim. E aí vem também a pergunta de por que eu escolhi 3 anos. Porque 3 anos é o prazo mínimo no direito penal para que um crime prescreva. Então, acompanhando por 3 anos, eu tenho certeza que nenhum caso foi julgado prescrito, inflando artificialmente os percentuais de conclusão. Por isso a escolha dos 3 anos. Mas toda pesquisa, quando você escolhe uma metodologia, ela tem uma condição de validade, mas ao mesmo tempo ela tem a sua limitação. Agora, qual foi o dado mais desanimador ao concluir essa pesquisa? Bom, dado desanimador é difícil de precisar, mas quando a gente identifica que um processo em que o percentual de julgamento já é baixo, como da violência doméstica, e você acompanha os casos e vê que os que estavam em andamento estavam ainda no início, isso aparentemente é desanimador, mas ao mesmo tempo é animador. Por quê? Porque revela um quadro que permite intervenção e mudança. Então, por exemplo, todo mundo já sabia, há muito tempo, que só ter uma vara de violência doméstica para Salvador inteira era muito pouco. E o resultado estava dado. Na verdade, a Defensoria já vem divulgando esse relatório há 1 ano e dialogando com o tribunal também. Claro que não foi só por isso, longe de mim achar que é só por isso. Muitas outras causas, o movimento de mulheres, os próprios juízes e promotores.
e culminaram num processo em que o tribunal acabou de instalar uma segunda vara de violência doméstica e familiar. Então, mesmo quando um dado parece desanimador, quando a gente conhece e a gente discute, a gente tem informação confiável para poder mudar. Essa instalação da segunda vara de violência doméstica pelo Tribunal de Justiça transformou o que seria a pior notícia do anuário na melhor notícia. Exatamente. Inclusive, na pesquisa, vocês constataram que dos casos de violência doméstica que foram levantados, nenhum dos agressores chegou a serem julgados, nenhum. Na verdade, nenhum chegou a ser condenado. O percentual de conclusão foi 12%. Desses 12%, ou seja, a minoria dos casos, a maior parte foi encerrada por desistência da vítima, quando ainda se podia desistir, nos crimes que ainda se pode desistir. E, num outro percentual mais reduzido, o sujeito foi absolvido por falta de prova, que não tinha nem como avançar, não tinha o exame de corpo de delito, porque a pessoa acabou não querendo fazê-lo. O que me incomoda, longe de mim, é me incomodar que alguém não tenha sido condenado. Eu me incomodo que não tenha tido um julgamento justo que acompanhou todas as fases até o fim do processo. Mas eu insisto, esse quadro revelava como a quantidade de varas era insuficiente para a demanda e para o tamanho do problema. Foi uma situação reconhecida pelo tribunal e já conhecida há algum tempo, que resultou na excelente notícia da segunda vara. Agora, essa situação aí dos casos de violência doméstica mostram alguma fragilidade no sistema, desde a possibilidade de denúncia até o acompanhamento, o apoio psicossocial. Tem alguma fragilidade nesse processo para as vítimas? Olha, tem uma coisa que dificulta muito o trabalho da justiça e que, sem dúvida, é ruim para a vítima, que na violência doméstica eu tenho aí uma relação familiar. Normalmente o crime é uma relação entre estranhos, entre pessoas que não se conhecem, em especial os crimes patrimoniais e os crimes de tráfico que nem sequer têm vítima. Mas na violência doméstica familiar, em muitos casos também de homicídio e de lesão corporal, antes do crime há uma relação de vários anos entre duas ou várias pessoas. E nessa relação, quando uma agressão ocorre, é muito mais difícil superar o medo e o temor e denunciar. É muito mais difícil procurar ajuda e muito mais fácil a pessoa sentir um arrependimento por ter denunciado, mesmo que ela não tenha motivo nenhum para se arrepender, como é o caso. Então, isso torna para a vítima o procedimento mais complexo e para a justiça também. Por isso que foi tão importante, desde a década de 80, criar as delegacias especializadas da mulher, que vão tratar só com esse tipo de problema, que vão tratar o caso da mulher vítima de violência de uma forma diferente de outros tipos de violência, ocorridas entre estranhos, porque são casos diferentes. E por isso que era tão importante especializar uma vara da mulher. Se você me perguntar o que é que eu achava melhor, que só tivesse uma vara de violência doméstica, como só tinha até pouco tempo, mesmo com pouca gente para muita demanda, ou se era melhor que esses casos fossem distribuídos, disseminados em todas as varas, para que eles andassem mais rápido, eu prefiro que tenha uma vara só especializada. Porque aí os juízes que lá atuam, os promotores, os defensores, estão 100% focados nesse assunto e conseguem tratar com a complexidade que o caso tem. Perfeito. Nós vamos continuar esse bate-papo, Daniel, no próximo bloco. Não sai daí que a gente volta já. O meu convidado de hoje do Band Entrevista é o defensor público e mestre em Direito pela UFBA, Daniel Nicori. Daniel, ainda existe muita controvérsia entre os juízes ao julgar se um preso ele é apenas usuário de drogas ou se é traficante? Bom, Tiali, a nossa lei não ajuda muito, porque a nossa lei traz vários critérios, nenhum deles com peso maior do que o outro. Então a lei fala em quantidade da droga, natureza da droga, condições em que a ação se desenvolveu, local em que a ação se desenvolveu, comportamento do agente, antecedentes do agente. Então, são muitos critérios que o juiz tem que valorar no caso. Então, sempre pode haver uma margem para dúvida. Mas o que eu acho das varas de tóxicos, e eu já tive a oportunidade de dizer isso outras vezes, é que as varas de tóxicos de Salvador aplicam com boa eficiência uma política de drogas que eu acho equivocada. E com um problema que eu diria específico, que é manter um número grande demais de pessoas presas antes do julgamento. Eu sei até que é o que a sociedade clama. Sim. É por isso. Mas
Quando o sujeito ao final é absolvido ou reconhecido como usuário e passou preso 3, 4 meses, por mais que eu o liberte, que eu inocente, eu não consigo devolver esses 3 ou 4 meses para ele. Se nossa lei fosse mais clara, facilitaria mais o trabalho do juiz, não no final do julgamento, mas dando uma diretriz mais segura para soltar ou não enquanto o julgamento não ocorre. Então, na sua opinião, deveria haver aí uma reformulação da lei ou uma reforma da política de drogas, de combate às drogas aqui no Brasil? Isso, eu vejo 2 problemas. Primeiro, mesmo que a gente não mude a política de drogas como ela está hoje, nossa legislação precisa de ajuste para deixar mais claras as condições do usuário e do traficante e principalmente para criar figuras intermediárias entre essas duas. Porque hoje o usuário não tem punição, praticamente não tem, na verdade, e o traficante tem uma pena bastante alta, que é quase a pena do homicídio, e como o tráfico é hediondo e o homicídio simples não às vezes na prática mais rigorosa que a do homicídio. Num crime que, no fundo, são 2 adultos comprando e vendendo algo que ambos sabem que faz mal. Mas o que eu acho que a gente precisa fazer, em sentido mais amplo, é reformular a política de drogas. Por quê? A política de drogas que a gente tem hoje aposta tudo no proibicionismo. Como o abuso de drogas é um problema, e mesmo que a pessoa não abuse da droga, se ela gera dependência, ela vai desenvolver uma doença, ela pode ter uma morte precoce, fora o dano que ela pode causar para outros, a aposta é toda na proibição. Só que o sistema que a gente construiu de proibição consegue gerar mais violência e morte do que o próprio abuso de drogas. Quando isso acontece, todo esse aparato repressivo perde o sentido. Ele fica realmente fazendo mais mal do que o mal que ele se propôs a combater no início. Então, por isso, eu acredito que a gente tem que revisar a nossa política. Vamos tomar o exemplo do álcool, que para mim o maior problema é tratar álcool e droga como se fossem coisas totalmente distintas quando não são. Álcool é um tipo de droga, como o tabaco, que nossa sociedade optou por liberar. O que o álcool causa de problema, de violência doméstica, do que a gente falou há pouco, e de acidente de trânsito, é uma coisa assustadora. No entanto, eu não proponho, como acho que quase ninguém de bom senso propõe, que se proíba a venda de álcool no país, que se instale a lei seca dos Estados Unidos nos anos 20. Por quê? Porque sabe que a violência e a corrupção dos agentes públicos que virá disso vai ser muito maior do que a violência já grande que o álcool provoca com seu comércio ilícito. É só lembrar que talvez o criminoso mais célebre do mundo, da história, tenha sido Al Capone, que era traficante de uísque na época da Lei Seca. Al Capone é a figura que criou o crime organizado moderno, já haviam outras formas, e esse crime organizado moderno, que tanto nos assusta hoje, é resultado da Lei Seca nos Estados Unidos nos anos 20. Agora, e com relação às penas alternativas, né? Dos crimes que vocês conseguiram levantar entre 2011 e 2014, essa pena alternativa, ela é muito praticada aqui pela Justiça baiana? Sim, a pena alternativa é aplicada de forma bastante satisfatória pela Justiça baiana. Na minha opinião, como eu disse, o maior problema é a prisão antes do julgamento. Aí eu acho que, com todo respeito, o judiciário exagera um pouco, mantendo muitas prisões antes do julgamento. O que fica provado ao final, quando o sujeito que ficou preso antes do julgamento, ao final é liberado para prestar serviço à comunidade. É possível que alguém que no final vá ser condenado só a uma prestação de serviço, ou alguém que seja até inocente, dê motivo para sua prisão antes do julgamento, é possível sim. Quer um exemplo? O sujeito é inocente ou cometeu um crime mais leve, que permitiria essa pena, mas se apavorou e quis fugir. Sim. Então a justiça prende para evitar que ele fuja, que ele responda ao processo, para que ele não saia impune, para garantir que o processo chegue ao fim. Mas fora desses casos, a gente tem que avaliar com muito cuidado, como também quando se prende um sujeito que está ameaçando testemunhas ou destruindo provas. Então, são esses casos que motivam a prisão desse julgamento. Ok, nós vamos continuar esse bate-papo no próximo bloco, não saia daí. O meu convidado de hoje do Band Entrevista é o defensor público e mestre em Direito pela UFBA, Daniel Nicori, que estudou o que acontece na prática desde uma prisão em flagrante até o julgamento dos suspeitos. Durante essa pesquisa, Daniel, é possível fazer uma interpretação sobre como está o aparato da justiça baiana em termos tanto de tecnologia como de pessoal para dar agilidade ao julgamento dos processos?
Bom, Tiago, nossa pesquisa especificamente não chega nisso, mas algumas coisas que a gente pode comentar e pode antever são as seguintes. Hoje a justiça tem dificuldades, passou por muitas dificuldades de pessoal para, por exemplo, cumprir todas as suas ordens judiciais, intimações de testemunhas, requisições de policiais, intimações de vítimas, perícias. Talvez um investimento que se possa fazer, que já se está fazendo no processo eletrônico, para que eu possa deslocar um número de pessoal que hoje está em cartório, trabalhando com os processos físicos, e que para que eles possam ter atividade externa e cumprir esses mandados, seja uma alternativa. Vão dizer, claro, são carreiras diferentes, a do servidor do cartório e a do oficial de justiça, são. Mas pensando no longo prazo, eu posso investir numa estrutura de judiciário que mais à frente contrate por concurso mais oficiais e menos servidores de cartório, investindo pesado em tecnologia. Nesse sentido, o judiciário baiano já tem processo eletrônico. A justiça do país inteiro vai implementar até 2018 o processo judicial eletrônico do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, e está dando passos largos nesse sentido. O processo eletrônico é um instrumento fantástico para a prestação da justiça para acesso à informação, que com certeza o judiciário não ignora, que o judiciário está seguindo. E talvez esse investimento, quando todos os cartórios estiverem informatizados plenamente, sem processo físico nenhum, só com processo eletrônico, o judiciário possa se voltar mais para a contratação de servidores que façam atividades que não possam ser substituídas pelo sistema eletrônico. Agora, inclusive, durante a sua pesquisa, você fez um levantamento de que a justiça baiana ela é mais eficiente no julgamento de crimes contra o patrimônio do que contra a pessoa. Por quê? Bom, tem algumas explicações para isso. É uma coisa curiosa, quando você faz uma pesquisa, nem sempre quando você encontra um quadro, você encontra uma causa. Sim. Por que nas varas de tóxicos o julgamento é o mais alto de todos, depois patrimônio e depois pessoa? Porque primeiro eu não tenho vítima para ouvir, e segundo, porque é uma vara especializada só naquele tipo de crime. Nas varas criminais comuns, em que tem furto, roubo e porte de arma, o crime que tem o melhor percentual de julgamento é o do porte de arma, que tem, vamos dizer assim, uma estrutura parecida com a do tráfico de drogas, que também não tem vítima. Quanto mais eu preciso intimar outras pessoas para que elas compareçam às audiências, e quanto menos essas pessoas são policiais, que são requisitadas ao chefe, ao comandante, eu tenho mais dificuldade de cumprimento, por vários motivos. Porque eu não tenho pessoal suficiente para cumprir, ou porque as pessoas temem a justiça, ou porque as intimações não saem no prazo suficientemente razoável. São muitos fatores e eu não me arriscaria a dizer qual é a causa. Sim. Mas quanto mais eu tenho essa atividade externa, que chamar pessoas para comparecerem à justiça, eu tenho uma dificuldade maior de julgamento também. Daniel, a sua pesquisa resultou no primeiro anuário soteropolitano da prática penal, Isso. lançado no mês de fevereiro. Que consequências ou de que forma esse trabalho pode contribuir para todos os entes que estão conectados, né, no julgamento, na prisão também, no intuito de melhorar, né, dar agilidade aos processos penais? Além, claro, né, da construção aí, da abertura de mais uma vara para os casos de violência doméstica, que já foi um resultado positivo. Sim, e aí eu insisto, não atribuiria esse resultado só a gente, mas uma análise que já se vem fazendo há muitos anos. O que eu acho é que, para você interferir em qualquer realidade, você tem que conhecê-la. Então, vou dar um exemplo. Quando o Ministério da Justiça, por exemplo, e quando outras organizações da sociedade civil disseram que a Defensoria Pública ainda está muito longe de ser ideal, porque tem muito poucos defensores e a Defensoria não está em todos os lugares, eu achei ótimo. Porque me dá, inclusive, argumento para que a Defensoria peça ao governo, peça à Assembleia, peça ao governo federal e ao Congresso Nacional mais defensores, mais estrutura. Passo o mesmo para o Judiciário. Quando o Judiciário consegue mostrar, olha, eu tenho essa dificuldade para resolver os casos, todos os atores têm uma informação confiável e independente que sirva de base para que se trabalhe. Identificar situações, identificar defeitos, identificar gargalos é o primeiro passo para resolvê-los. Achar que nada está funcionando é improdutivo. Mesmo que tudo esteja bom, saber o que é que pode melhorar
é produtivo. E mesmo que tudo esteja ruim, saber o que é que está mais longe de melhorar também é produtivo. Identificar gargalos e dificuldades pontuais para transformá-las. Muito obrigada, Daniel. Parabéns pelo seu trabalho e de toda a sua equipe. Ok, obrigado, Tiara. Obrigado pelo espaço e obrigado a todos. E você já sabe, temos um novo encontro no próximo domingo. Até lá!